Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Oh, quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Céu do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Casa também, que comece a sua oração e vamos iniciar o culto nesta noite. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta noite, te agradecendo por esta rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Pai. Pai, eu te peço também nesta noite, estenda as tuas mãos sobre nossas vidas, sobre todos que estão aqui e sobre aquelas pessoas que estão a nos assistir, Deus. Pai, estenda as tuas mãos neste lugar, é isso que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém. Nós iremos ouvir a nossa dirigenciane louvar os hinos da harpa. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma terça-feira, é isso que estamos cultuando e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor assim Ele tem feito. Não é isso? Também queremos convidar, que você convide, você que está em casa pelo Instagram ou pelo YouTube da nossa Caixa d'Água e a Dalp Caixa d'Água, pelo Instagram da Uma Dalp. Queremos que você convide agora, faz que nem toda terça-feira, convida teu amigo, tua amiga, manda um link, olha, já começou e vamos assim dar glória a Deus, porque só quem faz todas essas coisas é o Senhor. Então vamos louvar a Deus. Na tua casa, abre tua harpa e louva a Deus, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 469, 469. Louva ao Senhor com alegria. Quando angélica o trombeta neste mundo estrugir, meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória.
que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Canta comigo, você em casa. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Você ouviu a letra desse hino como fala? Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus chamar o meu nome, aleluia. Então é isso que nós anelamos, é isso que nós esperamos. Você que está em casa, cante, adore a Deus, porque como eu já disse, só Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Desde já convidamos toda a Umadalp que estiver em casa. Também vamos adorar ao Senhor através do nosso louvor. Porque hoje seríamos, se não fosse essa pandemia, estaríamos aqui hoje, todos aqui adorando ao Senhor. Mas já que não podemos estar reunidos na casa do Pai, nós podemos nos reunir em nossos lares. Então chama teu pai, chama tua mãe, convida quem estiver dentro do teu lar e vamos fazer o nosso culto, porque o Senhor, Ele merece o nosso melhor. Vamos louvar ao Senhor com o número 422. Louve ao Senhor com grande alegria. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, aleluia, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar, aleluia. Irei eu pra linda cidade. Jesus foi preparar lugar, aleluia. Foi assim que Ele disse: eu vou preparar lugar, aleluia. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar.
Graças a Deus pelos belos hinos que foram entoados aqui nesta noite, pela nossa dirigente. E nesta feita nós vamos tirar o dízimo e oferta. Convido a vocês a orar nesta noite comigo. E logo após, o nosso auxiliar vai louvar um hino para nós tirar o dízimo e oferta. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade. Eu te peço, abençoa aqueles que vão ofertar, aqueles que vão dizimar. Abre a porta para aqueles que estão desempregados, Senhor. É isso que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém. Gostaria também de saudar a todos com a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade que Ele tem concedido de estarmos aqui cultuando e adorando a Jesus mais uma terça-feira. Vamos louvar a Jesus. É um hino bastante conhecido. Você na sua casa, feche seus olhos, se você souber, cante conosco nessa noite. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, aleluia. E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me conformo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou aqui parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, aleluia. Mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez, aleluia. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou aqui, exaltado seja o teu nome, parado, olho para suas mãos e lembro, glória a Jesus, mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar. Foi assim na minha e na tua vida. Mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, aleluia,
curadas, glória a Jesus, marcadas, cante comigo, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Livre. Amém, que Deus abençoe. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor assim, Ele tem feito. Está nos dando a honra nesta noite, nosso pastor Marcos Gonçalves. E assim Ele irá nos trazer a palavra nesta noite. E que você que está em casa, convida teus amigos, convida quem você puder convidar. Porque eu tenho certeza que o nosso culto, ele chega até você. E o seu culto também, eu creio, nessa noite, que ele chegará até Deus. Porque o Senhor Deus fará grandes coisas em nossas vidas. Então, desde já, quero agradecer ao nosso pastor Marcos, assim, pela colaboração aqui com nossa Umadalp aqui em Caixa d'Água 1. Sonhos de Deus, pois reais eles são, sonhos que tornam em vida a palavra de Deus, sonhos que não ficam nos sonhos, essa promessa é real, a cada dia se cumprem para os filhos de Deus. Muito bem. Também desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, aos aqui presentes, também aos que nos acompanham em casa em mais esta participação e trabalho da juventude. A Igreja de Caixa d'Água 1, aqui a área também se junta para participar deste momento de culto, a qual a situação em que estamos vivendo pede. Porém, devemos louvar a Deus pela excelência do empenho da equipe, da igreja, dos que estão em casa sem poder estar aqui no desejo, né, de estar frequentando o culto, mas acompanhando, como outras igrejas estão fazendo isso. A igreja aqui em Caixa d'Água, a juventude em Caixa d'Água, também tem se disponibilizado a levar um culto para o teu lar, levar uma mensagem para o teu coração, trazer conforto diante de toda essa crise que envolve desde a saúde, a economia, mas também a nossa fé, né? Que ela é colocada à prova de modo indireto. Mas estamos aqui para dizer que Jesus está vivo e eterno é o seu poder, o seu trono subsiste de geração a geração. E por isso estamos aqui para também contribuir. Quero desde já agradecer à juventude, né, a direção da juventude, pelo esse convite de estar aqui, poder cooperar, assim também como pastor da igreja, na sua gestão aqui e direção. Que Deus abençoe a todos. E eu quero já convidar você para aí na sua casa e abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 49, para a gente compartilhar um pouco. Capítulo de número 49, livro do Gênesis, apenas o versículo de número 22. Gênesis, capítulo 49, e o versículo de número 22 para a nossa reflexão. Você que já se posicionou com a sua Bíblia, nos diz assim o texto: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Amém? Vou ler mais uma vez para você acompanhar aí, você que não conseguiu acompanhar. Capítulo 49 do Gênesis, versículo 22. José
é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração. Você onde está, na sua casa, fique atento e nós vamos estar externando e expressando. Aqui os irmãos que estão entre nós aqui acompanhando podem tomar os seus assentos aqui para a gente também desfrutar desse momento. Queridos irmãos, eu sempre costumo falar no início dessas transmissões, além de ser uma transmissão, ela está alcançando a rede social pelas plataformas apresentadas, mas eu sempre costumo falar que a gente está aqui no esforço, no intuito de que Deus alcance a sua casa, alcance o seu lar. Nunca, em extremidade alguma, hipótese alguma, nunca vai ser a mesma coisa. Quem vive de culto à igreja sabe do que eu estou falando, nunca vai ser a mesma coisa. Porém, a gente passou a se reinventar, ou se descobrir como cristãos. Quando eu disse no princípio do meu comentário, ainda antes de ler, que a nossa fé foi colocada à prova, é porque a gente não esperava situações desse tipo. A gente já vivenciou, eu digo isso dentro dos meus 23 anos de fé, já vivenciei algumas coisas, catástrofes naturais, crises políticas no país, que vai desde corrupção, a falência, países prosperando, terrorismo, já viu, acidentes diversos, crimes jamais imaginados, toda sorte, toda espécie de males a gente já percebeu. E a rede social, a notícia rápida, ela facilita a essas coisas chegarem diante de nós. Porém, a gente não esperava nada que viesse atingir tão diretamente as nossas vidas como este problema de pandemia que estamos vivendo. A gente imaginava que seria alguma coisa que ia se alastrar, mas não ia obrigar ninguém a entrar. E hoje em dia a gente está vendo medidas até mais fortes, duras, mais arísticas, de prisão e outras coisas mais. Alguns cuidam demais, exageram, e outros cuidam de menos. Mas, enfim, não estamos aqui para colocar quem cuida mais. Mas, enfim, dizer à igreja que nós não esperávamos por isso. Mas, já que isso aconteceu, é por essa razão que as redes sociais e as igrejas estão trabalhando no sentido da transmissão do culto. Então, embora você está vivendo um formato novo do evangelho, vamos dizer assim, mas faça desse momento um uso para que possa chegar ao seu coração e a mensagem repousar. E, por essa e outras razões, o meu coração se deteve nesse texto. Quando a Bíblia Sagrada vai contar, aqui no capítulo 49, já no finalzinho, que Jacó está já na sua velhice, já nos seus últimos dias. Você vai ver que no final do versículo vai dizer que depois que ele termina, ele encolhe seus pés, expira, e todos congregam na sua cidade. Então a gente vai ver que eram os últimos dias, os últimos momentos de Jacó. E diferente dos dias antigos, ou melhor, diferente dos dias atuais, na antiguidade, quando alguém sentia o processo de vida indo embora, eles reuniam os amigos, reuniam família, reuniam os servos, reuniam os profetas quando tinha profeta, os soldados, e passavam uma espécie de últimas coordenadas. Era a última palavra enquanto tinha fôlego, era o último olhar, eles sempre consideravam isso nas antigas alianças, nos antigos povos. Alguns ainda predominam isso. Porém, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jacó, ele reúne seus filhos. Ele chama eles, e ele vai dar uma palavra para os seus filhos. Interessante que ele diz lá no versículo de número 1, depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntai-vos, que eu vou anunciar a vocês as coisas que hão de acontecer nos dias que estão por vir. E ele vem falando, fala com Rubem, Simão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Azé, Naftali, também José e Benjamim. Ele se dirige a cada um dos seus filhos por nome e aquilo que ele anuncia sobre o que estava para acontecer. Tem aqueles que você vai ver na narrativa e no contexto do que ele vai falar, que os nomes trazem situações tristes até de se ler, outros um paliativo, outra coisa mediana, mas a gente vai ver e vai encontrar que José, na visão de Jacó, e nas coisas que ele está anunciando, José vai nos surpreender nesse texto.
A Bíblia Sagrada diz que quando ele vai começar a falar de José que cabe o crivo aqui da informação, que quando sempre vai falar de José, a gente sempre lembra de José o sonhador, José na cova, José sendo levado à casa de Potifar, depois levado ao calabouço, à masmorra. A gente vai sempre lembrar de José no mercado público, sendo desvalorizado, vai lembrar de José sendo tentado pela esposa de Potifar. Sempre o esqueleto do perfil, do contexto da vida de José, sempre leva para essas coisas. Mas interessante é que Jacó está falando de um legado vindouro. Jacó está falando sobre José, como ele falou aos seus outros filhos, de algo que ia acontecer. Ora, e como alguém pode falar de algo que vai acontecer apenas por perspectiva de estudos científicos, ou numa visão profética, ou no mínimo pelo perfil de conduta? Pelo perfil de conduta. A gente vai ver que a história de José começa dizendo que ele era mais amado pelo seu pai. O fato de mais amado pelo seu pai não desprezava os demais. Um cuidado. A gente vai olhar a cronologia de idade, a gente vai sempre perceber quem tem mais de 2 filhos, como eu tenho 3, a gente vai ver que não se divide amor, gosto mais desse por esse, mas se cuida mais de um do que de outro. Na minha família eu tenho um de 29, tenho uma de 19 e tenho uma de 10. O cuidado maior vai para a de 10. Está saindo da pré-adolescência para a adolescência. Então a gente vai ver que a interpretação de amar mais na visão dos seus irmãos era de ser mais querido, ser mais desejado. Não era de ser mais cuidado. E a gente vai ver que por causa dessa demonstração de um pouco mais de atenção, José passou a ser perseguido dentro da própria casa. Isso vai trazer um histórico que podemos dizer, um histórico de um déficit de ambiente familiar, de conforto familiar. A gente vai apresentar um José que ele tinha que se agarrar no maior dos amores oferecido a ele, no maior abraço que ele pudesse receber, e este vinha da parte do seu pai. José até queria se aproximar dos seus irmãos, queria viver uma vida comum com seus irmãos, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que até na mesa de jantar, ele já não era bem recebido. E olha que mesa de jantar de um hebreu, um judeu, um antigo, é uma coisa sagrada, onde as pessoas sentam ali, comem, congregam, demonstram comunhão uma pelas outras. Ali é um ambiente que as intrigas acabam, e a de José estava começando ali. É um ambiente que já, para qualquer um em uma avançada idade, já não dá mais para morar nesta casa, mas José estava lá. E as coisas parecem que vão piorar na vida de José, quando Deus agora começa a interferir. Interferir de que modo? Parece que Deus vai interferir, deveria proteger José. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus agora vai entrar de um jeito diferente. Vai mudar a vida de José. E José começa a ter sonhos. Esses sonhos são contados e vai aumentando ainda. Essa história você conhece. Mas a gente vai entender que o perfil de José não mudou com isso. O pai dele observava José como quem observa alguém com um futuro promissor. Os seus irmãos desbravaram atitudes erradas quando jogaram seu irmão na tentativa de matar, depois venderam a ele. José desaparece, vira um conto mentiroso. Lá na frente a gente vai ver o arrependimento dos seus irmãos. Mesmo em distância, a gente vai perceber que o perfil de José na cabeça do pai, ele não tinha sido modificado. E Jacó, quando ele reúne aqui na ocasião do capítulo número 49, que ele chama os filhos por nome e diz as coisas que estão para acontecer, ele esbarra novamente em José. Independente das coisas que estavam para acontecer ou das coisas que aconteceram, José permanecia ainda um filho de quem Jacó esperava sempre coisas boas. A gente mais ou menos dá para juntar e fazer uma analogia pessoal. Como a gente se comporta diante das atitudes contrárias às nossas expectativas. As crises extrapessoais, interpessoais, os problemas de relacionamento, problemas seculares, problemas que nos rodeiam, onde essas coisas interferem no nosso perfil. Ao ponto de alguém olhar para a nossa vida e dizer o que eu espero dele ali é um fracasso.
Conversava eu agora na casa de um parente meu e falava o nome de parentes da nossa família que por um déficit de problema familiar, a gente poderia olhar assim num cenário, pintar um quadro e dizer dali não vai sair coisa boa. E a gente se surpreendia com um riso no rosto e um festejo nas palavras em dizer, mas superou as expectativas. Superou o que se esperava, superou o que se desejava. Ou seja, parentes, filhos que não foram bem tratados, filhos que têm os pais separados, filhos que ouviram a mãe dizer que não era nem para nascer, filhos que viram seu pai se perder, viram o irmão se perder na droga, e quando se olha para uma casa dessa, se espera toda sorte de mal. Mas há um Deus no céu, que olha para nós quando a gente também olha para Ele. E a atitude de permanecer sendo alvo de uma boa e uma dedicada expectativa, isso vai do comprometimento que você tem para com Deus e consigo mesmo. A princípio eu digo que não é necessário nem apenas ser evangélico para ter um bom comportamento. Tem pessoas de ótimo caráter que ainda não tomaram essa decisão de fé. Isso aí cabe a questão de ser salvo, de ir para o céu ou não. Mas eu me refiro que quando servimos alguém que manda, que vê, que comanda, que troca as coisas de lugar, que pinta uma história nova, que muda o quadro, aí dá mais gosto a gente permanecer firme nas decisões que a gente tomou. José está dizendo aqui as coisas que estão para acontecer. A gente leu isso no versículo 1. E ele diz sobre José 3 coisas ainda no versículo número 22. Ele diz, José ele não diz será. Diz José é um ramo frutífero. Olha, deixa eu te falar de uma visão prática acerca de ramo. Alguns ramos nem desenvolvem quando não são cuidados. Alguns ramos nem proliferam, não as suas sementes não avançam, não produzem quando não são cuidados. O interessante para você que me assiste, os irmãos que estão aqui presentes, que nessa quarentena eu vi uma cena muito interessante lá na minha casa. No quintal da minha casa, minha esposa plantou um pé de abacaxi no canto. E dias atrás, ela, quando foi o trabalho, mandou ela ficar em casa também, que as portas fecharam lá para o público. Ela disse, olha como eu estou alimentando minha planta. E eu fui olhar no quintal. Ela tinha botado frutas, partidas como quem faz salada de frutas. Eu disse, essa planta aí está melhor do que eu. E a gente deu risadas sobre aquilo ali. Mas ela sempre teve esse cuidado com plantas. José vai viver algumas coisas, como algumas pessoas também vão viver algumas coisas, ou estão vivendo algumas coisas sozinho, sem ter quem cuide, ou de quem a gente esperava o cuidado não vem. É nessa hora aí que a gente tem que ter aquela consideração acima de tudo, que Deus cuida. Agora não se trata apenas de um louvor que conforta o coração, que a gente vai lá no YouTube ou vai lá na playlist e bota, eu vou botar isso aqui porque se mexe, Deus cuida de mim, das muitas canções que falam de cuidar. Não se trata de um louvor escrito por um compositor, se fala de uma convicção e uma prática. Do tipo, eu não sou independente, estou só, mas não sou independente. Porque o meio secular prega a autoajuda para a independência, longe até do ser maior, o Criador, como se Deus precisasse, para eu crescer, Deus não precisa se meter, Ele fica à parte. Não, eu descobri que Deus comanda todas as coisas e trata da nossa vida nos mínimos detalhes. Ele está cuidando de você na sua casa nos mínimos detalhes. Se o vírus não chegou até a tua família que trabalha lá, eu tenho um sobrinho que estava na casa dele agora, profissional de saúde. Eu tenho um cunhado profissional de saúde, ele carrega, empurra macas. Ele leva pessoas contaminadas para UTI. Não pegou nele, porque é um Deus que cuida, um Deus que trata. Pastor Marcos, e o que dizer das pessoas que foram contaminadas? Também é cuidado de Deus. Eu não queria e nem quero ninguém contaminado. Mas eu dizia em alguns programas que eu participei dias atrás, igrejas, perdão, que eu falo programa porque é uma transmissão. Eu dizia que esse vírus, essa pandemia,
para alguns que vão ser contaminados, é apenas um motivo. Ou para um milagre, ou para Deus guardar. Coisa que Ele não precisa de vírus para nada. Como nesta noite tem gente que vai dormir e não vai acordar, sem precisar de pandemia. Deus simplesmente vai olhar e vai dizer, está maduro, gostei, é para mim agora. A gente não vai brigar com Deus, nem brigar com a morte, a gente vai se prevenir, vai se cuidar. Olha, bota a tua máscara, limpa a tua mão, fica em casa. Se não pode sair, fica em casa. Mas a gente não vai comandar. Agora, para ficar aqui nesta terra, pressionado pela exposição do pânico gratuito, e esquecer que é um Deus no céu que cuida. Irmão, se nós formos pesar as coisas a título de informação, o nosso país, por muito tempo, não é pouco não, muito tempo, sempre foi falado nas escolas, na matéria, quando eu estudava, era estudos sociais, que falava subdesenvolvido, pobreza, saúde precária. Os picos, as mortes que eram previstas não estão acontecendo. Não é porque a gente merece, porque ainda no carnaval deste ano, o país, Brasil, que sai nas ruas aí com seus protestos, estavam aplaudindo a maneira de expor o nosso Cristo. Não por imagens, que o nosso Cristo não está preso a imagens, mas o de respeito à história bíblica. Eu poderia questionar e dizer, é um castigo da parte de Deus? Talvez não seja um castigo. Talvez seja Deus dizendo assim, eu sei como punir e sei como atrair. Em que momento dos 23 anos de fé que eu tenho, qual foi o momento da minha vida que mais, por obrigação ou desejo, estive mais presente com a minha família esses dias? Qual foi o momento que mais o povo sentiu falta da igreja física esses dias? Cadê aquele pessoal que criticava? Porque é chato, pega aqui, toca ali, repete isso. Tem gente sentindo falta dessas coisas. E Deus dizendo assim, lembra que você pode respirar e não morrer. Você pode respirar essa noite e acordar amanhã se você tiver confiança. Porque está perigoso respirar. Está perigoso respirar. Mas Deus, o nosso Deus, está dizendo assim, ó, diante de qualquer pressão, fica firme. Fica calmo, o meu cuidado permanece sobre a tua vida. Começa a confiar em Deus. Ainda que se sinta só, isolado. Não dá nem para dizer que está isolado. Mas eu falo aqui, ó, na cachola, na cabeça. Quantos pensamentos. Jacó está dizendo, José é ramo frutífero. Ele produz. José era uma espécie de, no popular se diz, uma bomba para explodir. Vai sair coisa boa dele. Vai sair coisa boa dele. Repito isso porque falei em outro lugar e publiquei na minha página no Instagram. Perguntaram para mim, como o senhor acha que o mundo vai ficar depois disso? Vai ficar mundo. O mundo vai permanecer mundo. Catástrofe vai continuar, outros vírus vão vir. Prosperidade e traumas para outro, alegria para um, choro para outro. Vai continuar mundo sendo mundo. Agora pessoas vão mudar. Pessoas vão parar e refletir. Já pensou, irmão, quando a ficha cair, que voltar para casa, e o parente que agora está maior frieza para anunciar, morreu mais um aqui, morreu um, parece uma disputa olímpica, onde morre mais. Mas quando isso passar, que olhar dentro de casa uma cama vazia, o que vai ter de número de pessoas precisando de auxílio psicológico? Não, vai faltar psicólogo para atender tanta gente, é horário de consulta. Porque isso vai deixar um rastro traumático grandioso. Para quem, que fique claro, para quem não deposita sua confiança em Deus. Porque Deus ainda é o melhor psicólogo. Deus ainda é o melhor terapeuta. Deus, não desmerecendo os médicos, Deus ainda é o melhor médico, Deus ainda é o melhor instrutor. Todas essas coisas que estão acontecendo, ó, só faltou um pouco de leitura, todas elas estavam avisadas aqui. Mas e você, está pronto para produzir quando tudo isso passar? Não me interessa o mundo como vai ficar. Eu quero saber de você dentro do mundo.
Eu quero saber de você como vai reagir quando todas essas coisas passarem. Tomara que quando a máscara for tirada, a nossa máscara de prevenção, a minha está aqui no meu bolso, a máscara de prevenção for tirada do rosto, as máscaras que precisam ser tiradas, se não forem tiradas, caiam. Que o evangelho seja mais evangelho. Que os falsos profetas deem lugar aos verdadeiros profetas. Que os que fazem de vós negócio agora entendam que a igreja tem dono. Quem estava mais ou menos espiritual, fique só mais espiritual. Quem não queria ler Bíblia, vai ler Bíblia, vai orar, vai buscar mais e vai lembrar que a melhor igreja ainda é a nossa família. É a nossa família. Que a gente, às vezes, até pela obra, deixa de cuidar. Mas a gente está aprendendo. Eu quero fazer uso aqui da palavra de Jacó, perdão. E quero dizer para você, como filho de Deus, você é um ramo frutífero. E se prepara para as coisas boas que estão por vir aí. Você que está me assistindo na sua casa, enxugue a sua lágrima agora. Tem coisa boa que vem por aí. Deus está dentro desses dias trabalhando na tua vida, te preparando, te moldando, está te fazendo escutar outras pessoas. Pessoas até aqui do teu lado estão falando novamente para você. Tudo está voltando ao que Deus queria que fosse, não ao que você queria que eu fosse. Porque se você perguntar, Pastor Marcos, como é que Deus está no trono sendo adorado? Como é que Deus está no trono? Excelente. Como é que Deus está no trono? Absoluto em poder. Ele ainda é onipotente, onipresente, onisciente, ele ainda é o grande, ele é o todo-poderoso. Ele não mudou por catástrofe nenhuma no mundo, ele permanece lá no trono e dizendo, daqui a pouco isso acaba, daqui a pouco isso acaba. Alguns virão antes, mas quando a trombeta tocar, todos virão de igual modo, e não vai ter pandemia, não vai ter vírus, não vai ter corrupção, nem briga política que vai segurar a igreja aqui, não vai ter porta de igreja fechada, não, porque a igreja não vai estar aqui, a igreja vai estar na glória, a igreja vai estar nos céus. Ramo frutífero, ramo frutífero. Aí ele diz, a motivação, por isso que eu estou fazendo uma coisa bem prática para você entender. A motivação de Jacó considerar José ramo frutífero, ele diz, porque ele é um ramo frutífero junto à fonte. Ora, a visão que Jacó usa nessa linguagem figurada, ele fala que José tem base. Para um ramo ser frutífero, quando ele diz junto à fonte, ainda que seja uma fonte que regue, pode ser também aquela fonte que vai por debaixo, pelas raízes, perto de um rio, perto de um vale. Ele diz que independente de onde José estava, ou viesse a estar, essa fonte estaria com José. Era como se Jacó estivesse dizendo assim, a fonte de José é uma fonte móvel. Para onde ele vai, ela vai. Ele é um ramo e para onde essa fonte vai, para onde ele vai, essa fonte vai atrás. Ele nunca se desliga dela. Se o escritor João se encontrasse com José, e José perguntasse, o que meu pai quis dizer? Isso é só simbólico, ilustrativo. O que meu pai quis dizer quando disse que eu era uma fonte frutífera? Melhor, um ramo frutífero junto à fonte. João ia dizer para ele, olha, aprendi com Jesus, e por isso escrevi. Que a fonte que ele falou é a que jorra dentro de você. É a que jorra, é a que emana dentro de você. Era isso. E a gente vai ver que quando Jacó fala esse tipo de coisa, ele não vai deixar de fora as dificuldades. Olha, ele diz, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Ele fala de dificuldade. E a gente vai ver que embaixo, versículo 23 em diante, ele vai narrar a necessidade de ter uma fonte junto, ou de viver como uma fonte junto, e também que muros são esses. Veja o que ele diz no versículo 23, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. Ele está falando de processos. Processos. Ele está falando de processos de investidas pessoais. Quando ele fala de amargura, amargura não é uma coisa que se sente como um corte, que sangra. Amargura é coisa que mexe com o íntimo. Amargura é coisa que traumatiza. Amargura vai para a alma, é interno.
E ele vai dizer que atingiram a ele de modo que a amargura é uma proposta para José. Irmão, se você me perguntar de onde viriam as amarguras de José, de dentro de casa. Eu fico imaginando José num dia de pandemia e alguém gritando, fica em casa. José ia preferir pegar o vírus. Não. Ele não ia preferir pegar o vírus por causa da fonte. Ele não ia jogar toalha e dizer desiste da luta por causa da fonte. Cada um conhece a fonte. A gente precisa lembrar que existe a fonte que emana para a vida inteira. Essa fonte ela é inesgotável. Ela não para de jorrar com a cara feia de alguém. Ela não para de jorrar água. Ela não para de regar as raízes com as catástrofes externas. Não para. Elas não param com as dificuldades financeiras. Essa água, ela não está condicionada às coisas aqui dessa vida. Não está condicionada. Essa fonte é Jesus. Tentaram matar ele, mas não conseguiu. Foi necessário ele dizer assim, eu entrego o meu espírito. E quando ressuscitou, apareceu dizendo assim, eu fui morto, mas estou vivo e vivo para sempre. A fonte que a graça nos dá o direito de pronunciar é Jesus. E Jesus Cristo, meu querido, não está morto. Jesus Cristo não vai te deixar na mão. Ele fala que os flecheiros lhe deram, trouxeram a ele a amargura, e o flecharam e o odiaram, atingiram. O ódio é aquele tipo de sentimento ruim, de quem sente não dorme, pensando no bem-estar de quem odeia. Eu senti ódio na minha vida e é vergonhoso contar isso uma única vez, entre o período de não ser crente e depois de crente. Eu odiei uma única vez. E eu falo isso com conhecimento de causa para nunca mais viver. Quem curou meu ódio foi Cristo. Mas o ódio, quando ele consome, você não dorme pensando na pessoa que você odeia, se ela está sorrindo. O ódio é aquilo que tira a sua atenção da sua vida para cuidar da vida de outros. José tinha o ódio como companhia. Mas a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 24, que o pai dele diz, o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó. Perceba que a linguagem é toda figurada que ele usa. Mas ele, quando eu leio amargura e ódio numa só pessoa, um ramo sozinho, José fora de casa, quando eu somo as histórias, não é? Eu coloco a história lá da sua venda e trago aqui para servir de espelho. Quando eu vejo isso, imagino um homem só, em quem pensa, em quem se espelha, quem ajuda. Aí o pai dele diz, o seu arco, porém susteve-se no forte. Ele sabia em quem confiava. Versículo número 25. Pelo que Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o abismo que está embaixo, com bênção dos seios e da madre. Perceba que ele traz uma trajetória, na recordação da vida de José, como se a gente tivesse... Jacó está falando de coisas vindouras, mas parece que ele puxa uma história que a gente já conhece. E ele fala que dentro desse ambiente de amargura, de perseguição, de ataque, de tristeza, ele vai dizer assim, mas ele não cedeu. Deixa eu usar por critério pessoal e não quero cometer erros teológicos, nem tampouco heresia, mas ele vai dizer que José teve o seu arco fortalecido. Ora, se ele está só, está sendo perseguido, se está ferido, não dá para encontrar um homem desse com armas. Isso é uma visão minha, viu? Que fique perfeito, essa opinião é uma visão minha. Mas do nada ele aparece.
Do nada ele aparece. As bênçãos de teu pai, versículo 26, excederão as bênçãos dos meus pais. Eu entendo no versículo 26 agora, para concluir minha fala aqui nesse texto, eu entendo que quando ele começa a falar das coisas que vêm, ele pronuncia o que José era para ele. Depois ele pronuncia o que José era para os outros, frutífero. Depois ele pronuncia o que José enfrentaria. Depois ele traz a soma das coisas que afetariam e atacariam José. E no final ele diz, porque passou por isso, as bênçãos serão bem maiores. Bem maiores. Tudo leva a firmeza. Tudo leva a firmeza. O apóstolo Paulo escreveu lá no capítulo 8, versículo 18, a carta dele aos Romanos, e ele disse, quando escreveu, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo dizia assim, o momento é um tempo de dificuldade, mas há uma glória proposta, há uma glória que não se compara a esse momento, não se compara a esse momento. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele começa dizendo assim, há um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ele coloca um tempo determinado para as coisas e um propósito. Tudo se encaixa. O capítulo 13 ele vai falar de 28 tempos. 14 bons, 14 indesejados. Mas lá na frente ele vai dizer, em todo tempo, bom ou ruim, felicidade ou tristeza, saúde ou enfermidade, riqueza ou pobreza. Jacó está dizendo, olha, José vai ser abençoado. As bênçãos de Deus vão chegar na vida de José. Pobreza vai continuar acontecendo no mundo. Tragédias vão continuar, assaltos vão continuar, vírus vão continuar. Agora, as bênçãos de Deus também não vão parar. Para Deus abençoar, Ele não precisa nem curar. Ele simplesmente quer abençoar, Ele abençoa. A gente vê tanta oração, e por que a igreja está orando tanto e não está acontecendo nada? Porque a igreja descobriu que a gente está acostumado a chegar na presença de Deus só assim, me dá. As orações que não faz o vírus parar, que não resolve aí fora, resolve aqui dentro. Intimidade com Deus estão acontecendo mais agora. As casas estão parecendo mais altares. Cultos domésticos viraram cultos de igreja dentro da própria casa. Gente que está usando a rede social não mais para pornografia, estão usando a rede social agora para fazer culto. Gente que apareceu, que não dava uma palavra em público, hoje está aparecendo para dizer, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Deus tem coisas boas reservadas para nós. Seja um ramo frutífero, ainda que se sinta só, vai produzir. Não esqueça, não se afaste, por crise alguma, não se aparte da fonte, que você já sabe quem é e já sabe onde está. Não se distancie da fonte. E não tema com os muros que possam aparecer diante de você. Ramo frutífero, regado pela fonte, o ramo vai, sobe por cima dos muros. E não há nada que atrapalhe. Se tudo o que está acontecendo serviu para me levar mais para perto de Deus, abençoado foi o momento que aconteceu. Se tudo o que está acontecendo me fez refletir mais sobre o crente que eu devo ser diante de Deus, abençoado seja o momento. Que tudo concorra para a glória de Deus, para a mutação que a gente precisa. Eu cresci na fé ouvindo as pessoas dizendo assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ao mesmo tempo eu via promessas que, olha, se Jesus está voltando, por que essa promessa? Quem está errando? O profeta
Ou Jesus não está voltando? Tem alguma coisa descoordenada. Deus dizendo que vai voltar em uma promessa que só se cumpre daqui a longo prazo. Tem alguma coisa desfocada aí. Entre ouvir promessa e ver cumprimento dela, a pergunta de Deus é: se preparou? Mereceu? Mereceu? Aí Deus revela uma coisa em sonho, Deus revela outra em profecia, numa pregação, numa exigência de pastor, em uma coisa, aí ninguém se prepara, e Deus diz: olha, eu sei como não perder tempo, porque para mim aqui tudo é igual, ontem é igual a hoje, hoje já é igual a amanhã. Deus olha para trás, a mesma coisa dele olhar para frente. Eu sei trazer todo mundo para a minha presença de uma vez só. Trago todo mundo de uma vez só. E dessa vez, ou vai ou não vai. Se o ramo produzir, vai crescer. Caso contrário, vai cortar. Deus não brinca de ser Deus, eu não brinco de ser crente. E o diabo não brinca de ser diabo. Mas agora é a hora. Jesus está chamando a nossa atenção e dizendo: se prepara, está bem perto. Está bem perto. Eu não estou dizendo que está perto o fim do mundo, eu estou dizendo que está perto o arrebatamento da igreja. Está perto o arrebatamento da igreja. Então é tempo de botar na cabeça: quem é sujo, se suje mais. E quem é santo, se santifique. E vai produzir por quê? Porque antes tinha fonte, durante tem fonte e depois terá fonte. E fique firme e certo de uma coisa: quando tudo isso passar, o muro que vier à tua frente, você vai passar por cima dele. Porque é um Deus que está regando a nossa vida, cuidando de nós e tratando com o nosso ser. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. E guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Jesus, tua presença é o que mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, aconteça na presença do Senhor, que o Senhor assim nos concedeu. Estamos gratos, irmão, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E tenho certeza que assim como nós que nesta noite que estamos aqui, você aí do outro lado foi edificado. Tenho certeza que vida foi alcançada através da palavra que o servo do Senhor nos trouxe nesta noite. Irmão, não poderia deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos seus benefícios, pela palavra que Ele nos trouxe, pelos louvor. E também agradecer ao nosso pastor, que tem nos confiado, que tem nos apoiado nessa tão grande empreitada. E também agradecer a você que sempre está aí conosco, no outro lado aí, a nossa Umadal, que não tem nos deixado. Quero agradecer aos irmãos assim de Fosfato, aos irmãos de Desterro, aos irmãos aqui do nosso bairro, do Alto São Miguel. E também ao casal assim lá de Palmo Amarelo que estava conosco também, o casal Cristiano e a irmã Landa, que estava assim conosco. E agradecer a nossa direção também que está aqui conosco, a nossa dirigente, nossa secretária, nosso dirigente Haroldo, e agradecer e nos honrado. E também, irmão, não podemos deixar de agradecer que para tudo isso está acontecendo aqui, tem alguém ali por trás das câmeras. Agradecer a Vecinho, que não é fácil, viu, irmão? Alguém do outro lado pode estar dizendo assim: ó, tá tudo bonito. A Helder, a Fabinho que está ali, que está sendo um homem amigo, ao nosso auxiliar Gesser Filho, e ao nosso amigo irmão Eliabe, que também tem dado a sua cooperação conosco. Sempre que a gente solicita, ele está aqui conosco. Então a gente só tem a agradecer a Deus, irmão, por tudo que Deus tem feito em nosso meio e vai continuar fazendo. E desde já eu quero convidar você para amanhã, nesse mesmo horário, você vai entrar no canal da igreja e vai assistir a nossa doutrina com o nosso pastor Severino Félix. E eu quero chamar assim ainda o nosso pastor para assim ele vir assim orar em agradecimento a Deus por tudo que tem feito.
E ao nosso pastor também, o pastor Félix, né? Estou para assim ele vir orar e o mesmo irá impetrar a bênção apostólica. Amém? Graças a Deus. Queremos agradecer você que acompanhou até agora. Já foram passados avisos dos próximos cultos. Então que Deus abençoe. Eu não sei se na quinta-feira tem algum culto aqui. Quinta? Tem quinta não, né? Então domingo tem uma live. Eu quero convidar você para estar participando. Uma live lá. Que eu vou estar também levando a palavra. Tem até um título. Na postagem eu fiz lá uma prosa sobre fé. Então eu convido você para quinta-feira. Atenda principalmente o trabalho da sua igreja. Não deixe seus pastores, seus dirigentes na mão. Atendam. Sobrando um tempo, você vai lá e também assiste. Não é uma disputa, não. É para não deixar de atender um público e, ao mesmo tempo, tem muita gente fazendo live, usando esse artifício e abençoando as casas dos lares. Então, não deixe. Primeiramente, seu compromisso com a sua igreja e depois, se você puder, você vai lá com a gente. Tem aqui pedidos de oração. Crivani Lopes pedindo sobre enfermidade. Tem irmã Toinha. Hernando, né? Hernandi, isso mesmo. Leonel e também o Wallace. Está aqui os pedidos de orações, nós vamos estar orando, agradecendo. Fica a minha palavra de agradecimento ao pastor Félix, que possam levar essa consideração. Vamos orar, você na sua casa pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e vamos estar orando e apresentando esses pedidos. Bondoso Deus, te damos graças, Senhor, mais uma vez, por esse trabalho aqui feito para a honra e para a glória do teu nome. Atinja os corações nesse momento, Senhor, dos enfermos, e dos pedidos que estão aqui em minhas mãos. Vai em cada um, Senhor. Esteja em casa, em leito de hospital, ou seja apresentado por algum parente que pediu. Senhor Jesus, vai de encontro a essas pessoas aqui citadas e as demais que não têm os seus nomes escritos aqui nesse lugar. Tu és o Deus que cura e pode trazer solução para as dificuldades. A mesma sorte, ó Pai, abençoe a todo aquele que acompanhou e ainda vai estar acompanhando os trabalhos. Abençoe a direção da igreja, o nosso pastor Félix, a toda essa equipe da juventude, toda essa equipe de aparelhagem, musicistas, enfim, abençoe a todos, meu Pai. Tenha de misericórdia da nossa vida, nos ajude, que a palavra possa entrar nos corações, aquele que está afastado possa se voltar e aquele que tem desejo de entregar a vida para Cristo, agora também apresentamos a Ele, onde quer que Ele esteja, tu possa receber a sua vida e escrever o seu nome no teu livro. Senhor Jesus, nos conduza tranquilos para o nosso lar e nos dê uma noite de sono tranquilo, para que, segundo a tua vontade, possamos estar aqui novamente para glorificar o teu nome e engrandecer a tua majestade. Senhor, te oramos por essas bênçãos e também já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Vou dar a bênção apostólica aqui, a você recebe em sua casa, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem, amém. E o grito de guerra. Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Amém, que Deus abençoe. Amanhã, a partir das 8 horas, e a data oficial, o culto de doutrina. Amém. Quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito:
amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu.